O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala do povo e de forma geral do mundo como um rebanho, um grande rebanho sem um pastor. As ovelhas sem pastor se dispersam, cada uma vai por conta própria e se torna presa dos predadores. A gente se acompanha aqueles canais, aqueles vídeos que falam da vida selvagem, mostram sempre isso. Os animais predadores olham para o rebanho, eles não têm coragem de atacar um rebanho inteiro, mas eles ficam olhando se ficou algum animal para trás. Se ficou, por ser velho demais, não pode acompanhar os outros. Ou se é um filhote, então é muito pequenininho, tem pernas pequenas, não consegue acompanhar. Fica para trás, fica isolado dos outros. E aquele que está isolado é a presa verdadeira, é a presa preferida, a presa fácil. O que isso diz a respeito de nós? A gente vive uma maneira de viver, um estilo de vida individualista, onde cada pessoa se concebe como uma ilha que está procurando a sua felicidade individual e então olha para o outro ou como indiferente, ou como um degrau para eu conseguir aquilo que eu quero, ou então como um competidor, como alguém que está me impedindo de alcançar a minha felicidade, a minha realização. E aí nós nos isolamos uns dos outros, e aqui eu não falo desse isolamento social que é forçado, e que na verdade está produzindo, de certo modo, o contrário, né? O desisolamento para muitas famílias, né? Porque as famílias, cada um ia para o seu lado, quase não se cumprimentavam, viviam sobre o mesmo teto e praticamente não conseguiam nem se dar bom dia ou boa noite. Agora tem aprendido a conviver, tido que conviver uns com os outros mais tempo do que aquilo que estavam acostumados. Quando a gente fala aqui desse isolamento interno, dessa atitude do ser humano como solitário, como não fazendo parte de uma família, não fazendo parte de uma comunhão. E quando isso acontece, os valores se invertem, a gente deixa
de considerar as pessoas com essa visão de comunhão e começamos a olhar as coisas como se as coisas fossem nos dar essa felicidade. E essas coisas são, né, o dinheiro, os bens, ou a fama, o reconhecimento, as aparências. Uma vez conversava com um amigo meu, jornalista, que é ateu, e ele dizia para mim, o sentido da vida da grande maioria das pessoas que eu conheço é irem num lugar, tirarem umas fotos de um lugar bonito, onde estão passando uns dias de descanso, ou umas férias, e colocarem nas redes sociais para que os outros admirem e invejem a felicidade que a pessoa tem e que na verdade ela não tem, porque para ela a felicidade é justamente ser invejada pelos outros em função de uma coisa que não é verdade, de uma felicidade que não existe. Então esse constitui o grande fim, a grande finalidade da vida das pessoas. A gente começa a construir esses ídolos, a gente começa a construir essas aparências. E como aqui na profecia de Oséias, o grande problema do falso ídolo é que ele torna você semelhante a ele. Se você adora coisas, você começa a se comportar também como coisa e não como pessoa. E aí você entra numa engrenagem, porque as coisas todas funcionam como engrenagens de um conjunto. E aí você vai se perdendo de você mesmo, e vai se perdendo da tua própria vocação. Jesus, quando olha para o nosso mundo, ele vê a mesma coisa que ele contemplou nos seus dias de ministério público, nas terras da Galileia e de Judá. Ovelhas que não têm pastor. Pede que nós rezemos ao Pai, que nós peçamos ao dono da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O mundo precisa de cristãos que levem a luz de Cristo para as suas diversas realidades. Quando eu penso numa pastoral de uma paróquia, como levar, que direção se dá para uma paróquia, para uma comunidade, eu nunca penso que os membros da paróquia, os membros da comunidade devem se tornar todos eles agentes de pastoral, para atenderem a necessidades internas da paróquia ou da comunidade. Eu penso nos membros da paróquia como aquilo que eles são leigos, vivem no mundo, e a missão deles é levar a luz de Cristo para fora dessas paredes, serem missionários, serem apóstolos lá fora. Aprenderem o Evangelho, aprenderem a vida cristã, acolherem na fé a vida cristã e levar a luz de Cristo para fora. Não como pregadores, ninguém tem, nem todos têm a vocação de serem pregadores ou de estarem aí fazendo proselitismo, até porque a gente lembra essas palavras que são de Bento XVI e são tantas vezes repetidas pelo Papa Francisco: a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Porque quando uma pessoa contempla
alguém que encontrou a verdadeira vida e percebe, porque as pessoas percebem de modo quase intuitivo, quem encontrou a vida verdadeira. Então, a pessoa não precisa de tantas pregações, não precisa de tantas exortações. Alguém vai se aproximar dela e dizer: o que significa, por que você é assim, por que você é feliz? O que te torna feliz? O que acende essa luz tão bonita que eu vejo nos teus olhos, essa alegria que eu não sei definir porque eu nunca vi em lugar nenhum? Então é ali o momento de a gente anunciar Cristo, ali o momento da gente ser luz, ali o momento de a gente fazer a colheita da messe, porque a colheita já está pronta. O Espírito Santo infundiu no coração das pessoas essa inquietação por Deus, esse desejo de Deus que está no fundo do coração humano, mas é preciso que alguém faça a colheita. Então, é isso que Jesus nos diz.